Olá, boa noite, como vai você? É um prazer imenso estar novamente aqui no canal, mais uma vez trazendo este programa, que é um programa que apresenta visões de mundo pela inclusão da pessoa com deficiência. Hoje nós vamos falar sobre doenças raras. Doenças raras, desculpe, eu sou Valéria Silvestre, voluntária no Instituto Reconvexo há mais de 5 anos, e a função deste canal é apresentar tanto as doenças raras quanto as oportunidades de inclusão, políticas públicas, políticas de saúde, discutir reabilitação, discutir, sobretudo, a doença Lyon, que é a neuropatia óptica de Leber, que é o que motivou a fundação do Instituto Reconvexo pelo Mário Vilhena, que é uma pessoa afetada por essa doença rara. E doenças raras, elas podem ser definidas como aquelas que afetam até 65%, 65 pessoas a cada 100 mil. Então, vamos mais prático, é 1,3 pessoas a cada 2 mil indivíduos podem ser afetados por uma doença rara. E as doenças raras, elas são classificadas de acordo com quadros principais de fatores, 4 principais fatores. Esse quadro, ele acaba lidando, vai nos dar 4 eixos muito importantes, que é a incidência dessa doença, quantas vezes ela aparece, o nível de raridade dessa doença, o nível de gravidade e o nível de diversidade. No Brasil, estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas possuem alguma doença rara. E os estudos mostram que 80% das doenças raras têm origem genética. Os outros fatores podem desencadear esse tipo de doença, como infecções bacterianas, virais, infecções alérgicas, exposições a questões ambientais, mas 80% são doenças hereditárias, são doenças genéticas. Por isso, inclusive, a importância dessas terapias gênicas, do estudo genético, do estudo do DNA e assim por diante. A grande maioria das doenças raras não tem cura, infelizmente. Muitas ainda estão sendo descobertas pela primeira vez. Mas, como em geral são doenças hereditárias e crônicas, o tratamento consiste hoje, na maior parte das vezes, em aliviar os sintomas, em estabilizar o quadro e oferecer maior nível de qualidade de vida para as pessoas que são afetadas pela doença. Para falar com total propriedade sobre doenças raras, nós vamos receber hoje no programa a Diana Batista, essa mulher sergipana, que, como eu, é cristã evangélica, nos descobrimos há pouco tempo, estou muito feliz por isso, e que fez da sua experiência de acolhimento em hospitais, da sua atuação evangelística, a base de uma luta familiar, na busca da resposta da doença que afeta o seu sobrinho, o Matheus, que hoje tem 12 anos. E daí a vida dela foi se desenrolando em contato com as pessoas com doenças raras. E essa mulher, essa potência, juntamente com um outro grupo de pessoas muito potentes, determinadas, vem fazendo um trabalho gigantesco no Nordeste, sendo reconhecida, inclusive, o trabalho sendo reconhecido, inclusive, pelo poder público local. Diana Batista, querida, seja muito bem-vinda, Pai do Senhor, Deus te abençoe, que delícia Bem, estar com você nessa live. amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também ao Wendel, que fez essa ponte, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade da gente poder compartilhar, né, daqui do menor estado do Brasil, um pouco de como de como é a vivência de uma pessoa com doença rara aqui em Sergipe, né? E poder compartilhar um pouco das nossas experiências, de também compartilhar as dificuldades que enfrentamos para que juntos a gente possamos ajudar mais outras pessoas, né? E também ajudar as pessoas a saírem da peregrinação de um diagnóstico, né? E muitas das vezes demoram muito a ter o acesso ao diagnóstico. E compartilhando as informações, é bom porque além, pode não ter uma cura, né, um tratamento de cura, mas pelo menos a gente fica aliviado por saber o que é que está acontecendo ali e até onde a gente pode ir, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que é que está acontecendo e a gente fica, mas
e o que vai acontecer agora, né? Eu posso dar, às vezes tem mães que ficam até confusas porque não sabem nem o que dar para a criança, porque às vezes a criança pode ter uma intolerância alimentar e daí a gente não sabe se vai ajudar ou se vai melhorar a situação. E nisso, assim, por isso que é sempre bom compartilhar, né? Tá certo, tá certo. E o interessante, quando você nos contou a sua história, na verdade, o Wendel, né? Aliás, o Wendel, ele já pode pedir música, porque ele já indicou 3 pessoas para as lives aqui. Vou passar lá no grupo e falar, pode escolher a música que nós vamos atrás da música que tu quiser. O Wendel é sempre muito participativo, é afetado pela doença neuropatia óptica hereditária de Leber-Allion, né? Perdeu, assim, parte muito significativa da visão, e no primeiro momento, aqui tem entrevista do Wendel, inclusive, então não vou contar a história dele, mas o gostoso é que a superação do Wendel é algo que marca muito o nosso grupo, viu, Diana? Porque ele está voltando agora a estudar, né? Ele está retomando a vida dele, ele tinha parado tudo, né, com o susto da doença, com a perda da visão, mas com o trabalho, inclusive, com a união com outras pessoas que são afetadas pela doença, vai encorajando, vai potencializando de novo a vontade de viver, a vontade de continuar com a vida, né? Então, logo, logo ele estará na faculdade e nós estamos aqui na maior torcida, porque o Wendel é uma pessoa muito positiva, muito para cima. Wendel, um beijo para você, onde ele esteve conosco em uma reunião também remota, que nós fazemos só para o grupo, né? E foi muito bom poder bater papo com ele. E a primeira coisa que ele perguntou, e a Diana, você já falou com ela? Eu falei, vou lhe dar spoiler. É amanhã, 8h30 da noite, a live com a Rara. Ele salvou no celular dele Diana dos Raros, né? E aí eu gostaria que você contasse para nós o que é esse grupo, o que é essa associação, né? Essa associação, ela nasceu, pelo que eu entendi, da motivação da busca do diagnóstico do seu sobrinho, que ainda não tem um diagnóstico fechado, né? São mais de 8 anos buscando esse diagnóstico e ainda não tem. Mas, em compensação, outras famílias vêm sendo atendidas através dessa sua motivação inicial, né? Então, conta para nós como funciona o trabalho da associação, como a gente entra em contato com a associação, hoje quantas pessoas fazem parte da associação, tanto na administração e condução e no atendimento geral. Aí no Nordeste, é Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não é isso? Então, vamos lá, como é? Se auto-apresentar, né? Isso. E muita verdade, coisa a na cabeça a gente autodescrição que nós verdade, a autodescrição que nós combinamos. Então, Pode me descrever também, por favor. Ah, certo. Ah, não, você vai descrever você. Então, ó, meu nome é Diana Batista, né? Eu sou de Coparda. Eu não sei se eu estou me descrevendo corretamente, mas vou tentar descrever o máximo que eu posso. Eu sou Diana Batista, sou presidente da Associação Doenças Raras, eu sou de Coparda, tenho cabelos louros, com alguns cabelos brancos, né? Que mulher não envelhece, mulher fica loura. E eu tenho 39 anos, certo? A cor dos meus olhos são pretos também, né? Estou vestindo um vestido rosa, tomara que caia. E estou usando um fone de ouvido, estou com um batom bem clarinho rosa, né? Eu vou falar da minha amiga que ela pediu. A Valéria é uma morena, jambo, linda, maravilhosa. Não sei se ela se identifica assim, mas ela tem um sorriso maravilhoso. Ela tá de batom vermelho, cabelos cacheados e tem os olhos, acho que tem os olhos negros, né? Tem umas mechas louras no cabelo cacheado dela, né? E ela tá vestindo uma roupa preta, com decote, né? E as unhas dela estão perfeitas. É a melhor descrição da minha vida, mulher. Que é isso? Tá contratada, gente. Amém.
Acho que Então, a gente tem que levar a vida assim, tem que descontrair, temos que verdade. provocar risos umas nas outras, uns dos outros, porque a vida Mas o já que eu tem falei é muito, verdade, viu? A gente tá assim mesmo. porque a gente Qualquer já tem coisa pode muito botar para aí viver. nos comentários, quem Tá discorda. certo, um comentário, A olha gente lá, aceita as críticas. olha, não pese a mão não. Então, Mas e a é, associação, como nasceu, meu amor? Me diga. então, a nossa instituição foi fundada em 2013. Você fez uma apresentação maravilhosa no início. E tudo que realmente aconteceu, né, foi através do meu sobrinho, que eu já fazia um trabalho evangelístico no Hospital de Urgência daqui do estado, que é o Hospital João Alves. E daí, então, a pessoa que suspeitou que meu sobrinho tinha doença rara é Sandra. É uma mãe de um paciente que é muito minha amiga. Moramos na mesma comunidade, é como se fôssemos vizinhas. Ela suspeitou, ela disse: Ó, eu acho que seu sobrinho tem a mesma doença do meu filho. Só que a gente visualizava o filho dela e não via uma deficiência, não via nada assim, que a gente nunca tinha ouvido falar de doença rara. Só que meu sobrinho tinha muitas convulsões e a gente pensava que por ele ter nascido prematuro, ele era tudo da prematuridade. E nisso a gente foi seguindo a vida. E aí minha irmã ficou impedida de trabalhar porque ele tinha em torno de 3, 4 convulsões durante a semana. E às vezes ela ia trabalhar, tinha que voltar e ir para a urgência porque ele estava internado, que a gente já havia levado porque tinha tido convulsão. E ele muito novinho, né? Um bebezinho ainda. E aí foi quando a gente realmente foi ter esse olhar diferente, como a mãe chamou, de imediato, como eu sou muito apegada a esse meu sobrinho. E aí a gente correu atrás e foi olhar o que era essa doença rara. Só que a gente chegou lá, a gente viu que doença rara era só um nome que não definia um diagnóstico, né? Que doença rara era o nome de várias doenças, que se fosse falar uma só, ela por si só não teria tanta importância na sociedade, né? Mas ela são várias patologias que compõem esse grupo, né, de doenças que não são tão comuns no nosso dia a dia. E aí eu percebi que, assim, que raro só é para quem não tem na família, ou não tem um amigo ou conhecido com a doença. Porque quando eu cheguei lá, o médico disse: olha, seu sobrinho não tem essa doença, mas ele pode ter outra. E tem essas outras. Aí, como eu me interessei pelo assunto, né, para tentar ajudar as famílias, aí eu comecei a conhecer, a ouvir, né? Você é evangélica, você sabe que a gente tem mania de ouvir as pessoas, né? A gente não pode ver um sofrendo que já quer ouvir para tentar ajudar. Pelo Isso é menos verdade. os evangélicos que eu conheço são assim, né? É. Quem É, se e aproxima eu do sou, que é da orientação verdadeira do evangelho tem que ser assim, senão isso, não entendeu o negócio. verdade. Aí, assim, nisso eu corri atrás, eu disse, não, o que foi que aconteceu? E nisso todas as mães chegavam para mim e diziam, foi porque demorou a nascer, foi porque o médico, na hora de tirar a criança, tirou de mau jeito, aí a criança teve passou mal, era só assim. Aí eu ficava imaginando, que médico ruim, que fica tirando as crianças assim, que demora a nascer. E como eu nunca tinha tido filho, eu não tinha essa noção. E nisso eu fiquei com aquela curiosidade em querer saber o que é que estava acontecendo. E porque assim, a minha caminhada começou pelo hospital público, não foi pelo hospital particular. E a maioria das pessoas que está no hospital público, infelizmente, ela não tem um entendimento tanto quanto outras pessoas. Não estou dizendo que só tenha isso. Não me entendam mal. Mas, assim, infelizmente, acontece muita coisa com as pessoas, né? E às vezes nem todo mundo tem o entendimento, consegue ter. E aí, então, a gente ficou, assim, se perguntando por que isso?
E depois eu comecei a conhecer crianças que eram normais, nascia normal, e de repente tinha uma convulsão e parava em cima de uma cama e dali não saía mais. Ficava a míngua em cima de uma cama e até que morria. E isso me entristeceu, eu comecei a buscar mais, a ir buscando, e também meu esposo, hoje meu esposo, mas antes era meu namorado, ele é formado em Direito, trabalhando em um órgão público, e nisso, de acesso ele trabalha na Defensoria Pública. Foi um dos acessos que a gente conheceu o Wendel. Ele trabalha na Defensoria Pública, ele não é defensor público, ele é servidor, e nisso, na época, né, a gente começou a buscar, através dos meios onde a gente trabalhava, ajudar essas pessoas. E daí, então, ele disse, olha, para vocês conseguirem mais acesso para se ajudarem, vocês têm que se formalizar. E daí veio a formalização e o que escolher, uma doença só ou todas as doenças? Aí, como a gente mora no menor estado do país, se a gente fosse fazer um grupo só, não ia dar muita gente, né? E não ia ter uma visibilidade. Infelizmente, existe esse critério, né? Das pessoas só querem ver números, né? Somente no meio político. Aí a gente optou por doenças raras. E aí nasceu a associação. Meu sobrinho, infelizmente, ainda não fechamos o diagnóstico por conta da realidade mesmo, mas graças a Deus a doença foi estabilizada. Ela ainda não teve mais, ele só teve convulsões até 6, 7 anos e depois não teve mais. E as crises foram diminuindo, né? E os médicos, porque também a gente começou a buscar a ajuda de outros profissionais. Não ficou só aquela coisa de pensar que era prematuridade. E aí a gente buscando com neuro, com outros profissionais, e o próprio geneticista, doutor Emerson, que é um anjo na nossa vida, doutora Anita Hermínia, que também é geneticista, e hoje a doutora Luciana é que nos ajuda com esses pacientes na triagem, para ajudar as mães a ter um diagnóstico ou ter uma avaliação genética, né, para ter um norte, né, melhor, assim, um caminho melhor para saber aonde que eles devem buscar realmente um acompanhamento para o paciente, né, para o ente querido. E a importância do acolhimento, né, Diana? De ter alguém Isso. que tem essa experiência, a vivência que vocês têm com tudo que passaram com o Matheus e poder acolher nesse primeiro momento a pessoa que a mãe, principalmente mãe, né, é muito marcante. Não estamos desmerecendo os pais, tem pais muito guerreiros, inclusive a gente tem pais aqui no grupo que se posicionaram com o Instituto Reconvexo antes dos seus filhos afetados, né? Então, não estamos desmerecendo os pais, é que a grande maioria são as mães, né? As mães que saem na busca aí do diagnóstico, que saem na busca do melhor tratamento para o seu filho, para a sua filha, né? Tentar estabelecer alguma qualidade de vida, tentar estabelecer com que essa criança ou essa pessoa, né? No caso da Leon, geralmente são pessoas, tem muitos casos de pessoas adultas, né? Pessoas com 20 e poucos anos, 30 anos, o Wendel mesmo é um exemplo, né, com mais de 20 anos, de repente ele foi perdendo a visão, né, pela doença. Mas não quer dizer que a mãe dele, a nossa querida Gil, não está com ele o tempo todo, né? E acompanhando e fortalecendo. Então, as mães é muito significativo. Aliás, estar aqui hoje, né, prestes ao Dia das Mães, é também uma oportunidade de nós homenagearmos essas mulheres que, além de mulheres, são guerreiras, né, pela sua cria, pelo seu filhote, né, pelo seu bebê, tem a idade que tiver o seu bebê, elas são muito aguerridas. Então, recebê-las no hospital, na clínica, né, para aconselhar, para acolher, para consolar, é de suma importância. E aí eu fico pensando aqui, enquanto eu te escuto, que você começou esse trabalho por conta do Matheus. O Matheus está estabilizado graças ao bom Deus. Né? Mesmo sem diagnóstico, ele estabilizou a situação dele. E aí você continua com o trabalho. E aí eu te pergunto, qual é o seu sentimento hoje, o sentimento que te movimenta a continuar com esse trabalho, que te
motiva, a palavra é que te motiva a continuar com esse trabalho com a associação e migrar esse trabalho para uma federação, que é algo mais amplo. E aí eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho da federação também, por favor. Então, olha só, a associação, eu vou só esclarecer um ponto e vou depois explicar essa parte de Mateus. Perfeito. Só separando essa questão da federação, a federação é uma instituição e a associação é outra, certo? A associação, ela tem CNPJ, tem um corpo jurídico só dela. A federação foi um convite, né, que eu recebi de outras associações a nível norte, nordeste e centro-oeste para participar da federação. Aí na eleição, né, teve os destaques e nisso me convidaram para ser presidente. E eu estive presidente na fundação, porque a fundação de tudo é um pouco árdua, né? É tanta chibatada. Mas graças a Deus eu fico feliz de ver a federação onde ela deve estar no seu auge, um trabalho social que apesar de eu não estar lá hoje como presidente, mas eu faço ainda parte do corpo jurídico e estou muito orgulhosa da minha presidente, Mônica Aderaldo, que ela hoje é a atual presidente e está dando continuidade ao nosso trabalho maravilhosamente bem. E até melhor do que eu, graças a Deus. Que sempre venha um melhor ainda do que a gente, né? Porque a gente que funda, a gente fica com medo de passar o bastão para outra pessoa, não é para perder os privilégios, que a gente nem privilégio tem, assim, de dormir. Eu ia falar se é que tem gente... privilégio, né? Então, mas assim, as pessoas pensam que né? Mas vamos deixar assim pensar para que as pessoas fiquem próximo, né? né? Vontade de fazer parte, né? E aí, então, assim, a federação, não só a federação, mas assim, a gente tem um receio de passar o bastão para o próximo, não é querendo estar sempre como presidente, é porque a gente tem medo de ver a questão, o projeto, né, que a gente fundou com tanta dedicação e tudo, a gente vê regredir. Mas, graças a Deus, até aqui a gente tem visto nossos projetos, mesmo passando o bastão um para o outro, está crescendo. Com relação à continuidade do processo aqui do projeto da associação, foi porque, assim, meu sobrinho, graças a Deus, se estabilizou, ele hoje estuda, aprendeu a ler, escrever, tá? Graças a Deus. E também a minha irmã, Elba, ela é uma mãe exemplar, sabe? Ela é bem dedicada, é aquela mãe dedicada com todas as letras, sabe? Ela tem outros filhos, ela tem mais 2 filhos, que são meus sobrinhos também, tudo assim, tudo dedicado. Porque ela é uma mãe exemplar, é a mãe que cuida, a mãe que trabalha, a mãe que exerce sua função perfeitamente. Tem seus momentos de altos e baixos, como todo ser humano, não é nem só mãe, é todo ser humano. E assim, mesmo que meu sobrinho tenha acontecido isso, graças a Deus, né, que ele está bem, a gente não desistiu porque a gente viu o quanto era importante esse trabalho na sociedade, entendeu? Porque a gente começou a perceber que, assim, existe uma era aqui em Sergipe que é antes da associação e depois da associação. E quando a gente encontrou os profissionais que já acompanhavam pacientes com doenças raras, eles sempre falaram com muita angústia e com ansiedade, assim, né, com medo, com receios, que, assim, que eles não sabiam o que acontecia com os pacientes depois do diagnóstico. E eles ficavam muito preocupados. Às vezes tem paciente que não pensa, acha que o médico não está se importando, mas eles estão. Parabéns a todos os profissionais da saúde, principalmente dos que cuidam das doenças raras, porque são pacientes, são médicos, são profissionais da saúde, seja médico, enfermeiro, porque tem enfermeira que aplica medicamento, são vários, são toda a equipe, até o pessoal dos serviços gerais, porque às vezes está ali acompanhando, é ele que está ajudando todo mundo.
Sem a limpeza, o hospital não funciona. Entendeu? Aí, assim, o médico, ele se importa muito, os profissionais ali se importam muito. Eu sei que existem exceções, mas, assim, a angústia que eles passaram para a gente foi essa. O que acontece com o paciente depois? A gente fica preocupado, e, assim, aí eles abriram o coração para a associação e disse que se a gente desse essa partida do acolhimento social, eles ficariam com a parte de acompanhamento e Que ajudar a parceria gente. maravilhosa, Diana. Aí eles abriram o coração para a gente e, assim, Que graças a bacana. Deus, os médicos aqui, os especialistas, os diretores de hospitais, dos públicos, viu? Não é nem dos particulares, apesar de que muitos deles também atendem no particular, mas eles são eles são especiais, são anjos na vida da gente. Eles adotam os pacientes, para bem dizer, Hoje, porque... na atualidade, desculpa, só para você tocar nesse Não, pode ponto, falar. quantas pessoas hoje vocês têm mapeado, que vocês atendem, que vocês prestam o atendimento, Então, aproveitando que você está do falando disso? conhecimento nosso aqui no estado, a gente tem 1.500 pacientes ou mais. Mas, assim, até a última contagem que a gente contou dos grupos e tudo, são 1.500. Porém, assim, acompanhando direto da associação que for atendido, que foi atendido por alguém da nossa equipe, tem em torno de umas 450, 500 pessoas. O restante são grupos de patologias que já existiam, assim como o Endel, entendeu? Que são raros, mas, assim, são grupos pequenos, que aí, assim, eles não conseguiram formalizar uma instituição, ou não conseguiram se estruturar administrativamente, e a gente acolheu. A gente não acolhe só paciente, a gente acolhe o grupo todo. E aí a gente acolheu o pessoal de miastenias graves, o pessoal de epidermólise bolhosa, o pessoal de finistonúria, e por aí vai. Aqui mesmo formalizado, a gente, pelo nosso conhecimento, só tem a de esclerose múltipla e a de fibrose cística. Fora essas duas, a gente não tem conhecimento de alguma formalizada. Tem outros grupos de doenças que a gente ainda não conhece. Formalizado é com Com CNPJ, CNPJ, grupo tudo. administrativo, Isso, jurídico, contador e etc, né? isso. São duas com É, mas é muito difícil se formalizar nesse isso, país, né, com Diana? certeza, A gente aqui tem uma com luta certeza. também, o custo é altíssimo para você manter o CNPJ, manter contador, as prestações de conta, ainda que não tenha movimentação. Não tem É, movimentação financeira, você tem que prestar contas anualmente e tem que contratar um profissional para fazer isso, né? Então, não é fácil é. realmente se formalizar. Então, ter um guarda-chuva como vocês, que tem o CNPJ, né, e que podem trabalhar com projetos e acolher esses outros grupos, como nós, por exemplo, né, realmente, só que nós somos do Sudeste, vai ter que mudar um pouco o nome, mas é Uhum. realmente bastante interessante, porque inclusive não deixa morrer a iniciativa, essa iniciativa de se Isso, organizar, que essa iniciativa é isso, que dá visibilidade à doença rara, né? isso. E por isso que, assim, a gente nunca deixa de dizer que existem esses grupos, entendeu? Para que eles não deixem de ter a identidade deles própria. É tanto que nas audiências públicas locais, né, que a maioria é quando eles podem participar, né, que nem todo mundo pode ir para Brasília para fazer alguma coisa assim, aí a gente convida eles para compor a mesa, né, para cada um falar o que passa, porque melhor do que eles não tem outra pessoa que fale sobre ela. A gente fala num contexto geral, mas a gente deixa que cada um se expresse, porque é bom cada um desabafar e se envolver para saber, para eles identificarem e saber que existe, né, E, a dor do paciente ali. Não isso, é só uma fantasia de é, alguém que está acolhendo. e Eu sei que tem a gente não mais. fantasia nada, mas, assim, né, às vezes os gestores, eu digo isso porque eu já escutei da boca do gestor perguntar onde é que estão esses pacientes. Eu digo,
interessante, eles conseguem hoje ver a estatística do Covid, né? Mesmo que não tenha sido diagnosticado, mas todo mundo vê a estatística do Covid sem ver o paciente. Mas o de doença rara ninguém vê, né? Quando a gente Exatamente. diz que assim que existe 13 milhões de pessoas com a doença rara, ninguém acredita. Mas se disser assim, ó, mesmo que não tenha o diagnóstico ali das 13 milhões de pessoas, mas diz, ó, tem 13 milhões de pessoas com Covid. E aí, assim, a gente fica assim, né? A gente percebe que quando eles querem ver, eles enxergam. Quando eles não querem, eles não querem. Isso. O pior cego é aquele que não quer ver, né? É o velho É. ditado. Por isso que as Mas, organizações são fundamentais, porque ainda que não queiram isso, ver e tomar providências e isso, não pensar nas políticas públicas, tendo grupos organizados, com CNPJ ou não, faz-se isso, barulho, né? Se isso, mobiliza, né? Quantas isso, coisas aconteceram desde das leis que começaram a mudar, leis para a inclusão, cotas, a lei a política nacional das doenças raras, e assim por diante, quanta coisa vem acontecendo por causa dessas movimentações, né? Eleger também pessoas que estão sensíveis a essa questão das doenças raras, né? Eu estava recentemente vendo uma entrevista da Mara Gabrilli, que não é uma doença rara, mas que sofreu um acidente, ficou tetraplégica, né? E a eleição dela, no mês que ela tomou posse, 20 projetos de leis apareceram. Aparecia um projeto de lei a cada 6 meses, a cada um ano. Né? O deputado Vicentinho, que é aqui do estado de São Paulo, que acolheu as pessoas com a doença mucopolissacaridose. mucopolissacaridose, que tem o dia 15 de maio, que é o dia de Isso, eu já conscientização ia dessa falar. doença, que me perdoe, que eu nunca consigo pronunciar. Diga Né? MPS. A sigla MPS, pronto. É. Então, o Vicentinho, o Jorge Sola, que também nos acolheu com uma audiência pública, nos deu atenção, o Suplicy, aqui em São Paulo, que hoje é vereador, mas que foi senador e que também teve uma grande oportunidade de fazer leis federais, né, para as doenças raras. Então, eleger pessoas que tenham sensibilidade, ao menos para abrir as portas, para receber as associações e começar uma discussão, né, e colocar na mesa que são cidadãos, que existem, têm direitos e têm necessidades, e nós, enquanto sociedade, temos que responder a isso, se somos uma sociedade civilizada, ao menos, né? Nós temos que responder aos nossos irmãos, porque existem muito mais coisas que nos aproximam, que nos fazem ser parecidos, do que os que nos diferenciam. Né, do que nos separa. Né? E a doença rara não está para nos separar, a deficiência física não está para nos separar, é para nos colocar cada vez mais unidos como seres humanos, porque é a exposição da fragilidade humana, uma doença, uma necessidade especial, uma deficiência física. Qualquer um de nós estamos suscetíveis a algo assim. A Mara Gabrilli, por exemplo, era uma publicitária não sei se era um passeio ou ida para um trabalho, de automóvel, mudou a vida dela inteira. Né? Então, quando eu coloco aqui no grupo que quando nós brigamos por acessibilidade, por respeito, por uma cidade inclusiva, né? Por uma cidade que dê condições para a pessoa com deficiência viver bem, na verdade, a cidade inteira ganha, a sociedade inteira ganha. Né? Pessoas idosas também são pessoas muito vitimadas pela falta de acessibilidade nas cidades. Então, é ganho para o geral, para o coletivo. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho para o coletivo. E eu fico muito feliz de ouvir você falar tão bem dos médicos, né? De médicos que se preocupam com o seu paciente, querem saber o que aconteceu depois do diagnóstico. Porque aqui nós temos alguns relatos, né, de médicos que sequer se interessaram pela Lyon, né, oftalmos, né, aqui pode maratonar, porque nós temos vídeos, assim, inúmeros, né, e tem vários relatos de pessoas que quando consegue diagnóstico, volta no seu primeiro médico e fala, olha, eu tenho uma doença, ela é rara, e a pessoa fala, tá, bom, realmente eu vou te dar alta porque eu não tenho o que fazer, mas nem pergunta, nem quer saber, né, não tem a curiosidade de
que doença é essa? O que acontece? Por que acontece? Como vai ser a sua vida daqui para frente? Então, a gente tem vários relatos de muitas mágoas aqui. Então, você vir falar é muito gostoso e muito esperançoso. Você renova a nossa esperança na classe médica. E aí eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Vamos supor que você hoje, com a tua experiência, está numa mesa de decisão e você vai unir ali a classe política, porque nós precisamos de legislação, né, e de orçamento, Jesus. né, e nós temos a classe médica. E a união dessas duas classes seriam fundamentais, isso ao meu ver, como gestora de políticas públicas, para o avanço do respeito, e acolhimento e atendimento à pessoa com doença rara. Mas, na prática, qual conselho você daria para essas duas classes numa mesa de reunião? Você fala, ó, vai por aqui que vai dar mais certo. Então, deixa antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer um comentário com alguém que fez um comentário aí, o Renan Seixas. Ele disse: nós, com doenças raras, vivemos um limbo da saúde. Concordo com você, Renan. Porque isso mesmo quando aconteceu na pandemia, isso quando iniciou a pandemia, inclusive, eu cheguei e fiz uma postagem no Instagram e coloquei: nós, pacientes com doenças raras, já vivemos no caos da saúde há muitos anos. Porque, no caos não, no colapso do SUS, né? Porque eles viviam falando no início da pandemia que o medo era ter o colapso do SUS, né? Que é porque o SUS pode entrar em colapso, não sei o que, essas coisas todas. E nisso, assim, eu fiz essa postagem porque, até assim, nós, como pacientes com doença rara, muitos morrem com a diarreia, com a pneumonia grave, porque o hospital de urgência não está preparado para receber um paciente com a doença rara, né? E com relação ao que ele colocou, muito bem colocado, é isso mesmo, a gente tem que a gente está vivendo numa situação que é assim, que parece que realmente eles não querem ver. E a gente não pode se calar, certo? Mesmo que hoje a gente bata na porta de um não quer, e essa pessoa não quer ver, a gente mostra para outro. E assim, com relação ao comentário que você fez dos médicos, eu vou falar para você assim, não vou dizer que teve médicos que a gente tentou falar e não conseguiu. Tiveram, mas graças a Deus a maioria superou essa minoria. Porém, e o que eu penso com relação a isso que você colocou, com relação a tanto dos políticos como da parte médica, a associação ou o controle social, né, que somos nós, eu acredito que a gente, quando vem para uma guerra como doença rara, que é algo que é novo para todo mundo, né, mundo mesmo no contexto mundo global, certo? Que pode ser único em todo lugar. E aí, assim, ninguém vai estar preparado para isso. A gente não está preparado, quanto mais um gestor que nunca ouviu falar. Então, eu vou citar para você as experiências, da experiência que já vivenciei aqui e vivencio todo dia. Que até um dia desse eu tive uma reunião assim também. Várias vezes a gente tem reunião dessa forma, porque a gente não tem centro de referência, né? A gente não tem uma comissão ou algo que possa dar realmente uma voz merecida para a gente. Criamos aqui duas frentes parlamentares, uma foi através do pedido nosso e a outra já foi indicação, por quê? Porque alguém gritou primeiro. E os políticos viram que tinha que criar também. E nisso foram criando as municipais. A gente criou estadual, foi um pedido nosso. No início disseram que não precisaria, que não tinha como, que era doença rara, mas aí com muita persistência, né, que somos brasileiros, a gente não desiste nunca, insistimos e conseguimos criar a Frente Parlamentar Estadual e batemos na tecla todo ano, todos os meses, todas as oportunidades que deram.
E quando chega na parte que vem os gestores e vem a classe dos médicos, a gente chega e coloca, olha, estamos aqui para somar. Nós somos o representante do paciente. Hoje eu sei que vocês não vão poder fazer, mas olha, a gente está fazendo, mas vocês vão ter que absorver. Então se organize. Eu falo no contexto de doença rara, porque o que eu já escutei de médico também é que às vezes existem pessoas que só chegam para brigar, pedir brigando. A gente tem que também mostrar uma solução. Tudo bem que a gente não nasceu gestor, a gente não nasceu político, né? Mas a gente tem que também ter sabedoria, tem que pedir a Deus, porque a sabedoria é um dom de Deus. Não vem da escola, não vem do pai, da mãe, não, vem de Deus. Peça a Deus. Eu creio. Mesmo que às vezes as pessoas, desculpe, né? Eu sei que existem pessoas que podem não acreditar, eu não sei quem está assistindo, mas assim, independente da sua crença, Deus existe, está lá, e a gente tem que tentar entender, buscar. Foi comprovado cientificamente que a existência de Deus. Então, quem é a gente para negar que existe? E a gente que é evangélico, já tivemos um encontro com Deus e temos todos os momentos que Deus está do nosso lado o tempo todo. E aí, assim, a gente tem que buscar sabedoria em Deus para ter discernimento na hora de falar. Porque eu já vi médicos dizendo assim, eu gosto de falar com você porque você não vem só com a patada do que a gente não faz. Você vem também mostrando soluções, coisas que a gente pode tentar fazer para tentar ajudar. E não só dizer, doutor, vocês não estão fazendo nada. Certo, a gente não está fazendo nada por quê? Porque, assim, na questão de doença rara, às vezes o professor não está fazendo nada, não é porque ele não queira, é porque não tem condições de fazer, né? A gente está lidando com uma coisa que, como eu disse, é nova para todo mundo, e a gente tem que tentar ter bom senso na hora que ninguém tem, né? E aí é a hora que a associação chega e tenta mostrar, porque o controle social, ele nasceu porque existia... como é que se diz, brechas, né, no nosso dia a dia que o poder público não ia. E aí a gente precisava dar voz àquilo que o poder público não ia, para que o poder público pudesse enxergar e fazer com que a coisa melhorasse. Né? Se tem uma cidade que o hospital não está funcionando, mas você sabe que não está funcionando e sabe como ajudar, então chegue lá e mostre o que você pode fazer. É assim que nascem os vereadores, é assim que nascem as lideranças de bairro, de tudo, que às vezes vem um buraco na rua, lá vazando, né? E aí a gente não liga para a prefeitura ou para a rede de saneamento básico e diz, olha, tem um buraco na minha rua, está gastando água. Às vezes a gente diz, não está saindo do meu cano que eu pago, então vamos deixar jorrar. E depois a gente prega uma de ativista. Ninguém merece, né? Aí... perceber que cidadania é muito mais do que passar pelas situações. Desculpa, muito aí que a gente já estava voando, né? É muito mais. As eleições, a gente fica meio doida, desculpa aí. Não, mas essas eleições estão bem difíceis mesmo. E eu falava com uma pessoa ontem o seguinte, né? Vamos, já que entramos para esse lado, mas não tem como não estar nesse lado. A saúde é uma questão política, né? É uma decisão política. E eu dizia para ele o seguinte, eu não vou lhe pedir voto para fulano, para ciclano, eu vou só lhe dizer uma coisa, não vote em quem destrói pelo que você luta. Porque é desmanchar com os pés o que tu está fazendo com a mão. Né? Se você luta pela questão da pessoa com deficiência, como é que você vai votar numa pessoa que é preconceituosa? Né, que acha que tem que segregar, esconder num canto, que não é para incluir coisa nenhuma, né, que retira o orçamento do atendimento, que refreia a construção de centros de referência. Então, tem que ser pelo menos coerente com o que você deseja na sua vida ou com a necessidade e você tem que aporta. E sem querer lhe interromper, Valéria, imagina, e você tem que ver de onde é que está vindo esse veto.
Porque às vezes o Exatamente. veto não está nem tão claro assim. Porque quando eles querem Exatamente. derrubar um veto, eles derrubam. Mas quando é para construir né? Para construir É uma verdade. lei, é uma demora. É Porque, verdade. por exemplo, a nossa lei de doença rara está lá no Congresso até hoje. Já foi votada, já foi aprovada, já foi para frente, já foi para trás, está lá. Ainda não foi nem para a mesa do presidente para ser sancionada. Mas está lá, bate e volta entre o Senado e o Senado e o deputado, e depois todo mundo, quando sai um veto, no chão todo mundo publica. Mas É. ninguém diz o porquê. Não estou defendendo classe de político nenhum aqui, mas a gente tem que analisar bem, porque, por exemplo, a gente aqui no nosso estado, a gente está questionando muito, porque existe realmente a nossa causa nacional, a nossa causa nacional e políticos daqui indo para o federal, a gente vê uma coisa mais visível para a nossa causa, né? Sim. Porque é nacional. Porém, tem muita coisa que é construída nacionalmente, de leis, portarias e tudo, que não são construídos nos estados, porque a Assembleia Legislativa não funciona. Não Verdade. é, não é nacional, é estadual. E a gente, justamente a gente está com um questionamento aqui no nosso estado, que a Frente Parlamentar Estadual, infelizmente, ainda não está funcionando. A Frente Parlamentar de Doença Rara não está funcionando porque não compôs ainda a bancada, o coro deles. Porque não vou ser curta e grossa, não, né? Para não generalizar que é falta de interesse, mas É. já dizendo. Porque assim, é uma coisa que todo mundo bate nas suas costas, a causa é muito nobre, a gente vai ajudar, mas quando chega para a gente e diz, mas quando o paciente precisa, ele não deixa de ser atendido. Aí você diz, atendido na onde? E de que forma? Né? Com que Aí no hospital de qualidade? urgência. No É. hospital Com de que urgência, onde é que o continuidade? hospital de urgência é o hospital de referência para tratar uma doença rara? É para morar Exatamente. dentro do hospital, dentro de uma UTI, esperando o dia de chegar, como a gente tem aqui mais de acho que tem uns 6 pacientes que a gente tem o conhecimento, que a gente está lutando para que o poder público ajude a fazer um home care em casa, entendeu? Aí, assim, de fato, tem alguns municípios que, infelizmente, não tem como realmente assistir um Ah, tá. paciente desse em Uhum. casa. Mas eu acredito que isso deve ser melhorado, Se é uma entendeu? política Deve, nacional, se fosse uma política nacional com um orçamento determinado, ficaria mais fácil, porque o que a gente assiste muito na saúde é a chamada judicialização da saúde. Então, o município acaba sendo acionado judicialmente para pagar um tratamento ou um medicamento caro ou um medicamento para uma doença rara. Enquanto que, se tivesse realmente uma política que atendesse, que socorresse a pessoa, ela não precisaria entrar na justiça. E o mais triste que eu tenho percebido nessa busca, que nós temos aqui um medicamento chamado idebenona, né, que a gente vem estudando para saber como é que esse idebenona pode virar um medicamento oferecido pelo SUS, porque ele é de alto custo, né, ele vai de R$ 1.000 a R$ 4.500, né, na importação. Então, ele é muito difícil eu para a não maioria das sou. pessoas. Mas só para me te dar uma linha de raciocínio que eu tenho pensado. Eu percebo que, às vezes, alguns laboratórios, né, e aqui falando no geral, né, não estou falando só de Idebenona ou dos laboratórios que vêm atendendo, até porque casos de ganho de causas com Idebenona ainda são mais raros do que a doença, né? Mas Uhum. outras doenças raras têm os seus laboratórios acionados judicialmente, desculpa, o governo é acionado, o Estado é acionado judicialmente, que acaba perdendo e que vai entrar em contato com essa empresa e que vai comprar um medicamento emergencialmente, que se ele já era de alto custo dentro de um planejamento, comprado em nível de emergência, ele dobra, triplica ou quadriplica seu valor. Né? E aí a gente percebe que esses laboratórios nunca pediram para a Anvisa a precificação ou o reconhecimento desse medicamento, porque talvez seja conveniente viver na judicialização, porque um medicamento sai preço de 3, 4 medicamentos. Enquanto se Mas tivéssemos uma política, esse medicamento teria uma verdade. tabela, teria um preço pré-definido e provavelmente não seria o custo absurdo que é na compra de uma emergencialmente. Aí eu vou lhe dar uma palavra-chave:
existe Pois não. existe a Conitec, não sei se você já ouviu falar, Hum, e existe o interesse da gente, da sociedade civil organizada, certo? Se eu não me engano, eu não sei da Anvisa propriamente, que eu nunca introduzi, eu acho que da Anvisa só a indústria mesmo que fabrica. Mas, para tratamento, as associações, as organizações, ela pode sugerir pautas na Conitec. A Conitec é uma comissão de... esqueci agora. É onde faz a avaliação da incorporação do tratamento no SUS, certo? E assim, depois você dá uma olhadinha lá no nome correto. Não dá nem para mim pesquisar aqui, senão a gente sai. Mas pela sigla Conitec, que é peguei aqui uma já. comissão. É Comissão Então, Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, Conitec. isso, Tá, pronto. obrigada. Aí a Conitec aceita tanto o pedido da nosso, pedido se entenda, né, da sociedade civil organizada, tudo. E também existe um protocolo aí. Você pode entrar no site da Conitec, existe lá como é que se faz a incorporação de procedimentos, certo? De nova tecnologia. A tecnologia pode ser procedimento cirúrgico, pode ser equipamento, pode ser medicamento, certo? Pode ser várias coisas. E se pode até ser também, vamos supor, se já existe um tratamento e você acha que aquele tratamento já é ultrapassado, que não serve, que não faz efeito, ou você acha que tem alguma irregularidade, você pode também sugerir a pauta lá, certo? Lá é onde avalia a questão ai meu Deus, de risco, benefício e preço. Mas é em outra linguagem que eles dizem, que agora fugiu da minha mente, que eu não sabia que a gente ia falar nisso. Nós Mas entre migramos para risco e isso, né? benefício. É, é, é como se fosse entre preço e eficácia. É como se fosse isso. Assim, que no caso de doença rara, tem muitos medicamentos que são medicamentos órfãos e é muito caro. E Tá. daí, então, entre custo e benefício, desculpa, custo e benefício, que eles falam. Às vezes o medicamento não pode ser incorporado, entendeu? Na questão do Idebenona, né? Eu não Isso. sei exatamente o porquê. Porque, se eu não me engano, pela Anvisa, parece que ele já é liberado. A Ele é vendido em incorporação alguns possa. laboratórios, Então, algumas farmácias aqui no Brasil já vendem Então, mesmo. a incorporação possa não ter ocorrido porque não tem estudo aqui. E para ter porque assim, a incorporação só acontece se tiver um estudo científico. Aí o que é que a gente tem que fazer? Buscar um médico que receita, que prescreve essa medicação, ou perguntar a ele se existe algum outro profissional que possa fazer um estudo científico dessa doença para que possa ser avaliada a incorporação dele no SUS. E daí depois vai fazer a implementação, entendeu? Aí, Entendi. bem assim, é a questão do rol taxativo que a gente está aí na briga, sabe? Na briga do rol taxativo da ANS, né? Muita gente fala, mas eu não quero o rol taxativo, eu quero exemplificativo. Aí outros dizem que o capitalista, né, diz que o taxativo é importante. Mas é aquela coisa, tudo é uma falta de organização, certo? Porque tudo que existe incorporado no SUS, portarias e tudo, tem que estar fornecido na saúde suplementar, certo? Se não está, é porque não está nesse tal rol da ANS. E por que não está no rol? Porque ninguém nunca cobrou a obrigatoriedade de estar no prazo lá da incorporação. Porque a cada vez que incorpora um medicamento, ou um tratamento, ou um procedimento no SUS, eles têm lá um prazo para se organizar, entendeu? Aí vem depois a tabela, para daí incluir. É tanto que você vê isso, a gente percebeu isso com relação também aos exames genéticos, que já estão sendo fornecidos pelo SUS, e os planos de saúde ainda tem alguns que não fornecem.
e só fornece também via judicial, entendeu? Certo. E aí, então, a gente tem que lutar, não só a questão, como eu disse, o pessoal daqui, que a gente está lutando junto com o grupo do autismo, o pessoal das doenças raras que recebe tratamento pelos planos de saúde, via judicial. Existe também a questão dos pacientes que estão em home care, que home care não é coberto pelo taxativo, né? E aí, então, a gente está nessa luta para que continue, para que venha a ser exemplificativo, porque a tecnologia em saúde muda todos os dias. A gente não sabe quando é que vai, né? Existe novidade todo dia. Porém, a gente também pede que a atualização desse rol venha a ser com mais frequência. O SUS não tem que mudar em 6 meses, porque o rol tem que esperar 2 anos para mudar, Ou entendeu? esperar a provocação de alguém, né? Deveria ser também de Isso, 6 em 6 entendeu? meses. Porque isso, ó, já acontece há muitos anos e todo mundo fica calado. Porque bota aquela questão de que só tem plano de saúde quem pode. Não é quem pode, é quem precisa. Porque se ninguém precisasse, ninguém estava lá tentando pagar plano de saúde. Que é uma Entendeu? E aí, então, é aquela coisa. A gente tem que lutar. É como eu disse, a gente não só chega lá e dizer, eu quero ter o rol exemplificativo da ANS. O rol exemplificativo é bom, mas a gente não vai ter que viver de judicialização. A gente tem que lutar também para a incorporação do rol. Porque certíssimo. a incorporação do rol, a gente não vai precisar se humilhar na justiça para conseguir as coisas. Entendeu? E aí, então, vem a incorporação. Porque após a incorporação do SUS, os planos de saúde também são obrigados a fazer. Entendeu? E aí muitos não fazem. E aí, assim, quem tem plano de saúde, tem os serviços, vamos lutar também pelo rol, pela atualização do rol com mais rapidez e celeridade, que seja claro. Porque, por exemplo, a Conitec, antes da luta das associações de doenças raras e de outras associações, elas faziam as reuniões às portas fechadas. A gente lutando, fazendo vigília, brigando. Hoje a reunião é online. A gente vê a cara do gestor que está dizendo não ali. Foi aí onde a gente descobriu que existe essa questão de risco, de custo e benefício, que antes todo mundo só negava e não dizia. Aí a gente achava isso como você. Então a indústria quer ganhar dinheiro, porque a indústria só está ali. Não estou defendendo a indústria também, que a indústria também tem seus percalços lá das coisas deles. Mas, Certo. assim, existem essas barreiras, porque quando o poder público se mobiliza a querer baixar o preço de um produto e dizer que só vai comprar se for o preço tal, a indústria também baixa, entendeu? A gente já viu isso, porque ou eles baixam ou eles deixam de vender, entendeu? Exatamente. E isso faz E parte de um muitos, planejamento, né? e Do- muitos deles falam justamente isso, que às vezes o governo não se planeja direito para fazer, às vezes falta pagamento. Aqui no nosso estado mesmo. Existe, não no caso do Sahara, que as medicações vêm de fora, né? Vem do Ministério. Mas aqui mesmo em nosso estado, às vezes existe a falta do. Dizem que o estado não é bom pagador, né? Isso é um contexto geral do país. Diz que o Estado não é pagador. Aí, as empresas, né, que fornecem, os fornecedores que fornecem os produtos e serviços no Estado, eles fazem o quê? Ah, ele segura outro produto para que o Estado libere o pagamento. Aí aquele grupo que faz mais zoada vai lá, faz zoada para liberar aquele produto que ele está bloqueando, para daí o Estado pagar para liberar os outros. E fica retendo, entendeu? Isso, a gente que mora aqui mora no estado menor, que não tem muitos fornecedores de produtos, de serviços, a gente sofre mais, né? Mas vamos supor, eu vendo uma caixa de fósforo e vendo lata de óleo. Aí você comprou 200 latas de óleo para mim, né? Só que você não pagou. Aí, para mim esperar que você. Aí você vem atrás da caixa de fósforo.
Aí, para mim esperar que você pague a lata de óleo, eu deixo de fornecer, para daí você comprar, entendeu? Aí, que é uma lógica de mercado, de fornecedores, isso, mas é desumana quando se pensa que com isso é certeza. saúde, né? Que tem pessoas que vão ficar sem o atendimento e algumas Isso, com doenças, ao certeza. ficar sem atendimento, sem o medicamento, agrava muito rápido, né? São pessoas, questões Isso, de semanas, o agravamento da doença isso. é absurda. Aí, quem está errado nisso? Quem está errado? Às vezes a gente não sabe o que pensar. Aí a gente realmente tem que ter empatia, resiliência, tem que arranjar todas as paciências, tudo coência, para daí a gente poder. Porque tudo sobra para quem? Para as doenças que não têm cura, as doenças. Exatamente. Sobra mais para si. Para a parte Porque mais uma fraca da vez a gente estava sociedade, né? entrando. Uma vez eu estava entrando dentro de uma sala de um gestor, que a gente mal estava entrando, ela estava debatendo lá no celular dela, e ela simplesmente citou: eu não vou deixar de pagar 400 mil, não, eu não vou deixar de usar 400 mil para tratar não sei quantas pessoas, para tratar uma pessoa só. Aí eu olhei assim, aí é aquela coisa, né? A gente busca Deus, porque se não tiver É, Deus, a é, gente, é porque né? essa uma pessoa não é o sangue dela, né? Então, Porque se né? fosse, não teria nem preço. E é essa Então, né? disfuncionalidade que a lei evita que aconteça. Porque se tem lei sólida, se tem programas sólidos, se tem orçamento pré-definido, dotação orçamentária determinada, uma pessoa dessa não vai poder decidir por si. É a sociedade Verdade. brasileira que decidiu. Essa lei existe, tem que ser Ó, cumprida, tem que ser atendida. e você acredita, Valéria, que a lei para o orçamento para a doença rara, pela lei que a gente vê, assim, eu não conheço muito da forma de financiamento da gestão. Não conheço, assim, detalhadamente, entendeu? Mas o pouco que já ouvi falar na questão do orçamento para a doença rara, eles falam que o financiamento é pela FAEC, acho que é FAEC que diz o nome, que é assim, que é um financiamento que não tem um teto, entendeu? Mas ele não, o dinheiro não vem primeiro. Primeiro eles têm que executar o serviço e depois eles reembolsam, entendeu? É mais ou menos isso. Se tem alguma outra diferença aí, eu não sei. Foi a forma que me explicaram. E aí, assim, você veja, é por isso que eu digo que às vezes é um pouco de falta de interesse do gestor. Eu sei que podem existir gestores que não seja assim, lógico, mas você imagine, para o gestor, ele fazer as coisas sem receber dinheiro, eu não sei na cabeça dele o que é que ele pensa, entendeu? Mas você sabe que gestor, independente da área, eles gostam de dinheiro. Eles não gostam de trabalhar com orçamento, né, Eles pequeno. gostam de se sentir seguros que no que estão fazendo, né, Do no jeito mínimo. que Vamos eles falar querem, bonito, né? entendeu? Se sentir seguro. É, então, aí assim, a gente não sabe como é que eles pensam assim totalmente, mas é aquela coisa, é como eu disse, é uma falta realmente de interesse político mesmo da situação. A gente, eles preferem fazer a gente ficar peregrinando, puxando o saco deles ou sei lá o que, o tempo todo, para depois fazer as coisas. E quando faz, só faz do jeito da forma que eles querem, na hora que eles querem, É, né? Mas você tem assim, razão na sua observação. é puxando o saco, mas eu não puxo não, viu? Mas Eu é trato bem. sempre as Eu trato vulnerabilidades. bem, eu trato bem com respeito, porque todo mundo merece. É isso que eu faço. É isso mesmo. Respeito Mas a todos. vulnerabilidade, a É, fome, a pobreza, ela é lucrativa para alguém. A guerra, ela sempre é lucrativa para alguém, né? Então, a gente tomando essa consciência, e é consciência política. Não gostam da palavra, então invente outra palavra, mas que é consciência política, da gente saber onde está, por que está, e como pode melhorar, né? E quando a gente verdade. tiver consciência política de verdade, a gente vai parar de comprar gato por lebre. Vai começar a perceber que o seu dinheiro está sendo usado para farra, enquanto o teu vizinho está gemendo de dor a noite inteira e poderia estar sendo atendido.
E aí a gente vai se incomodar, porque o problema passa a ser seu também. É quando a gente se coloca como unidade, como cidadãos, como sociedade, e empatia. E aí eu quero me encaminhar para o final aqui contigo, e eu quero a palavra Desculpa aí, empatia nessa de conversa. falar Mas tanto. a empatia como ação, não como discurso, né? O que vocês estão fazendo é uma empatia em forma de atitude, em forma de ação, né? Observar as políticas públicas que muitas vezes são construídas por quem não tem vivência com o problema, né? E isso vai acontecer mesmo, nem todas as pessoas vão ter vivência com uma doença rara, mas ela pode sair do seu lugar de conforto, do seu gabinete, que seja, ou da sua área acadêmica, e ir conhecer associações como a qual você faz parte. E ir conhecer, desses 13 milhões, vocês têm aí um mapeamento de 1.500, que dá aí um bom número para começar a ter uma estatística para tomar decisões mais assertivas do que fazer leis que não pegam, atendimentos que não se consolidam, né? Acolhimentos que são fictícios, e a sociedade que acaba se organizando, e o orçamento que deveria ir para isso, para onde vai, com quem está. Então, eu gostaria de trazer essa palavra empatia nesse formato de ação, de atitude, e aí pensando na empatia, uma palavra sua nessa despedida. Parabéns, antes de mais nada, né, pela Amália Vitória, sua filhinha fez 3 anos, agora domingo, dia 1º, felicidade, saúde e paz na vida dela. E antes de eu finalizar aqui, eu quero lhe dizer que você está mais do que convidada para voltar, para continuar a nos dar essas aulas, porque foi uma aula essa live, e foi muito providencial, porque a gente tinha um caminho, né? Perguntar da associação, da federação, e a coisa foi indo na parte da estrutura, de antes de tudo isso, onde está tudo, né? A Conitec foi um grande exemplo que você trouxe aqui para nós, e que realmente é algo para se buscar e para ver solução. Mas eu finalizo, agradeço a quem nos assistiu até o momento, agradeço quem vai assistir, porque fica gravado. Solicito, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, maratone aqui o nosso canal, tem muita informação boa, muita informação útil sobre questões de saúde, sobre questões de reabilitação, sobre questões de superação, que servem muito, além de testemunho, de motivação para quem está recebendo aí o impacto de uma notícia de uma doença rara. Então, semana que vem eu volto, e vou deixar aqui eu quietinha no canto, escutando a Diana Batista se despedir de vocês e deixando uma mensagem, pensando nesse núcleo da empatia. Obrigada, Diana, por ter estado conosco. A fala é sua, querida. Então, Valéria, eu vou falar primeiro, depois eu lhe agradeço, viu? Não vou deixar de agradecer nem a você, nem ao Wendel, por essa oportunidade. Então, assim, Valéria, a empatia, assim, por mais que existem alguns outros conceitos a mais, porque é bem amplo, né? Essa questão da empatia, mas eu quero frisar no que hoje todo mundo fala, né? Na empatia bonitinha. Ah, vamos se colocar no lugar do outro, né? Mas existem outras formas de empatia, não é só essa. Mas eu vou colocar essa porque é essa que todo mundo levanta assim, de fachada. Porque é fácil você se colocar no lugar do outro quando o outro é o coitadinho, é a vítima. Mas é difícil quando você vê uma pessoa que você acha que ela é bem estruturada, né? E assim, eu acho que nesse mundo, independente de doença rara, independente de qualquer coisa, antes de mais nada, você tem que se colocar no lugar do outro. Porque, independente da classe social e de tudo mais, você nunca sabe como é que a pessoa do outro lado está, né? Às vezes a gente transmite alegria porque a gente não quer transmitir a tristeza. E por isso a gente transmite alegria. Porque é isso que predomina em nós. Não é que a gente nunca a gente não se entristece nem chora. É que o que predomina é a alegria. E é isso que a gente transmite. E daí, então, você não precisa. A gente tem que se colocar também no lugar dessas pessoas. Porque quando eu vou ver um gestor, um médico, ou seja lá quem eu for visitar,
eu me coloco primeiro no lugar dessa pessoa, né? Apesar da necessidade que eu vou ali, que às vezes a gente está ansiosa para a situação, para resolver e tudo, mas a gente tem que se colocar, né? Porque nem tudo está aparente ali. E aí a gente se coloca no lugar do outro. Como diz na palavra de Deus, né? É fácil você ajudar quem está sofrendo, mas às vezes o sofrimento não está tão amparado. É fácil você amar o seu pai, sua mãe, quem você gosta, quem está ali lhe fazendo bem. Mas é difícil você amar quem lhe fez mal, ou quem você acha que está lhe fazendo mal. Né? E aí a gente tem que realmente assim se colocar no lugar do outro e pensar, se fosse eu ali, o que é que eu faria, né? E aí é onde você pode também buscar achar soluções para a situação, porque vamos supor, a gente aqui estava lutando porque o geneticista tinha saído do SUS e a gente não sabia mais o que fazer. E aí a gente lutou para conseguir uma vaga aqui para que ele fosse reencaixado e ele disse, não volto para o SUS de jeito nenhum. E aí a gente pediu audiência pública para que fosse feito algo para colocar o médico de volta em algum lugar, no Hospital Federal, não fosse. Mas imagine no que a gente passou. E ele era o único do estado e só tinha ele, até na rede privada só tinha ele para atender o estado todo. Mais de 2 milhões de pessoas no estado. Né? E aí a gente, sem saber o que fazer, nisso a gente começou a bater na tecla por todos os lados, tanto na parte médica, na parte de hospital, na parte política, e nisso a gente foi até que a gente lutamos atrás, mas a gente disse, vamos buscar um espaço para a gente criar um ambulatório de genética, para a gente mostrar para eles que os pacientes já existem, estão aí na rede, sendo atendidos. Mas o que está faltando é eles enxergarem, então vamos mostrar para eles. E aí a gente se juntamos com esses médicos, como eu lhe falei, que por mais que a gente não tenha assim um conselho científico, mas a gente tem muitos profissionais da saúde que abraçaram a nossa causa, né? Que viviam sofrendo nessa peregrinação também de ajudar o paciente. E nós se somamos com ele, principalmente com o Dr. Emerson, e ele disse, olha, se vocês conseguirem, vamos tentar assim, eu já faço aula em Lagarto, então vamos tentar se somar lá. Eu abro meu ambulatório lá e você vai ter que organizar os pacientes para ir para lá. E nisso a gente fez. Aí ele ficou com a parte do atendimento e a gente ficou na parte do acolhimento da parte dos pacientes, do gerenciamento dos prontuários, de montar toda aquela parte administrativa, entendeu? E depois de 2 anos nessa luta, brigando lá para conseguir que fosse criado o centro de referência, tudo. Infelizmente, o nosso centro de referência ainda não foi aberto, mas pelo menos o gestor da Secretaria de Estado da Saúde, ele disse, olha, eu não vou poder abrir o centro de referência porque não foi liberado pelo Ministério, mas eu vou absorver o ambulatório de genética. E daí eles assumiram e começaram a pagar os custos lá. E daí a Parabéns. gente, entendeu? Aí assim, a gente não precisa ficar só achando que o gestor tem que fazer, a gente também tem que fazer a nossa parte. Porque o gestor, antes de ser gestor, ele também era alguém que estava lá lutando por outra causa. Porque pode ter certeza que o gestor de hoje pode ser o gestor de amanhã, pode ser eu ou você, que de repente possa receber o convite para estar lá. E a gente não sabe o que é que vai fazer. Vai pegar carga, vai pegar um monte de coisa e a gente não sabe. Por isso que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Hoje a gente está andando bem. Amanhã pode ser a gente que esteja precisando da questão da lei da pessoa com deficiência. Eu nunca pensei em ter uma filha com deficiência, mas depois de quase 7 anos na associação, minha filha nasceu prematura e hoje ela é deficiente. E é deficiente visual, porque uma das deficiências dela é visual, que ela é monocular por conta da retinopatia da prematuridade.
e tem baixa visão no outro. E aí, assim, eu levei esse tapa na cara também. Por mais convivência que eu tivesse, eu levei esse tapa na cara de dizer: você tem uma filha com deficiência, vá procurar seus direitos. E eu pensava que deficiência era só se fosse uma coisa bem trágica. E, no entanto, eu nunca tinha me visto dessa forma. E depois apareceu. E aí a gente tem que ter a resiliência, né? De se levantar depois disso. Aí a gente continua na peregrinação da empatia, de mostrar que é sempre bom estar compartilhando sua vivência, seu dia a dia, para que as pessoas se coloquem também no seu lugar e venham ajudar, venham cooperar e venham entender o que é que você está passando naquele momento, né? Porque Certíssima, Diana. e eu quero lhe agradecer agora, né? Muito obrigada. Eu sei que eu falo muito, mas eu acho que é Mas o muita que coisa tudo que dentro você da falou é gente. totalmente aproveitável, isso é muito bom para nós, viu? Olha, muito obrigada pelo convite, você, o Wendel. Eu conheci o Wendel num evento da associação dentro do parque do shopping, de um shopping. Você imagine, ele disse, eu via falar da associação, eu recebi o convite e eu vim parar aqui. Aí eu não sabia, eu disse, meu Deus do céu, que doença é essa? Aí ele falando, porque todos os eventos nossos sempre aparece uma doença nova. E todo mundo fica perguntando por que a gente faz esses eventos assim, meio que fora do contexto. Aí eu digo, porque para tirar os pacientes da rotina de hospital em hospital, porque eles É acham isso que porque mesmo. tem uma doença rara, acham que não pode sair, não pode passear. E É isso isso, vem a parte da inclusão, né? é isso. Às vezes tem pessoas que são muitos, 880. Às vezes tem mães que chegam dentro de um parque e aí diz, porque meu filho tem direito, eu vou lá pedir, exigir a gratuidade. Mas por que você não chega e pensa como, o que é que o dono da empresa vai pensar? Como é que eu vou fazer? Aí não é melhor você tentar olhar o grupo, chamar mais alguém para fazer parte, né? Ó, vou me juntar à associação, vou planejar para que todo mundo participe, né? E faz essa inclusão, porque eu acho assim que uma criança com deficiência, ela tendo outras pessoas ao redor dela, vai ajudar melhor ela entender o contexto da situação ali. Porque uma criança que não tem a deficiência, não estou dizendo que não possa se juntar as duas pessoas, viu? Por favor, pelo amor de Deus. Mas assim, as crianças, quanto mais você viver com pessoas que tenham tanto deficiência ou sem deficiência, é melhor o convívio das crianças, porque as crianças vão ver que pode. Minha mãe é deficiente também, ela tem sequela de AVC. A gente vive tentando tirar ela de casa, vive tentando tirar ela do contexto da cadeira de roda, vive tentando, porque ela ainda anda um pouco com apoio, mas ela não gosta de andar de muleta, ela joga a muleta lá no longe. E a gente tenta mostrar para ela que ela pode ir para o shopping, pode ir para os lugares, e na cabeça dela não entra isso. E daí, quando ela viu uma pessoa com deficiência na TV fazendo um programa, ela disse: olha, ele é apresentador. Eu disse: É. então, a cadeira de roda não limita a pessoa, não. Eu E ouvi de aí, uma pessoa assim, cadeirante uma vez que ele disse o seguinte: eu não estou preso à cadeira, é a cadeira que hoje é o instrumento que me dá liberdade, né? A isso. cadeira de rodas, e ele passou a ressignificar a cadeira de rodas na vida dele, né? Eu também tive vó deficiente, que amputou a perna por várias questões, e acabou amputando a perna por uma doença vascular, e todo mês, ao menos uma vez por mês, a gente, além de ir para a igreja, ir para a igreja é uma atividade social muito bacana, né? Então ela saía por causa da igreja, mas uma vez por mês pegava, botava no carro e vamos sair para jantar, para comer uma pizza, para ver um shopping, para ver a árvore de Natal, sabe? Alguma É, coisa para fazer, para poder tirar a pessoa daquele assunto que é o assunto da deficiência, é isso. médica, Das deficiência, limitações e do é dia a isso, dia. isso, e é inclusão, sim, a gente tem que promover essa inclusão, é uma responsabilidade nossa, quem não tem nenhuma doença aparente, porque cada pessoa tem alguma coisa, né? Mas quem não tem aparente ou limitadora, que faça por onde ser apoio, ser ajuda, ser acolhimento, ser estímulo para quem tem, né? Então, esses É, e encontros que vocês compartilhe. fazem
Quando o Wendel veio contar para nós ficamos apaixonados, né? Parabenizamos pela atividade de vocês. Além de vocês, tem um grupo muito bacana que é o Olhos Solidários. Eles fazem também encontros na praia aí no Nordeste, né? A praia inclusiva é muito bacana. Então, é esse movimento do século XXI. Não dá mais para voltar e ficar dentro de casa, sabe, esperando os anos de vida passar. Não dá para criar essa criança numa redoma de vida, porque ela vai crescer, será um adulto e vai ter que ir para a sociedade. Então, a gente tem que agora ir se misturando e ir trocando experiências e convivendo com as diferenças, porque é a nossa riqueza. É a diferença que é a nossa riqueza, não é a separação, a segregação. A diferença que nos fazem ser humanos quando nós encaramos ela com naturalidade e com uma troca saudável. Então, Diana, volte sempre. Foi um prazer imenso Obrigada. E você está conhecê-la. convidada de participar da live comigo, lá no Com nosso. certeza será um grande prazer e pode contar com a gente aqui do Instituto Reconvexo. O espaço está sempre aberto. É só dar um toque no celular que a casa está aberta para vocês. Um abraço, Obrigada e boa desculpa noite. qualquer coisa, viu? Não tenho que desculpar, não. Você me deu uma aula aqui. Amanhã eu vou mudar o meu método de busca por direitos. Pode ter certeza que Ai, a aula é. que você deu vai ser aplicada a partir de amanhã, 9 da manhã. Um abraço, minha Ó, querida. Para vocês que nos que bom. assistiram, um forte abraço também. Amanhã nós temos o Conexão Reconvexo. Certamente essa live vai ser comentada lá. Então, amanhã com Fernanda Lloyd, com o Alexandre Brau, que estão aqui no chat também, são dois parceiros incríveis, são duas pessoas afetadas pela doença rara Lyon, cada um tem um grau de visão diferente, mas os dois são deficientes visuais. E eles estão conosco toda quarta-feira discutindo vários assuntos, é a nossa conexão. Diana, amanhã certamente seu nome será lembrado, querida. Muito obrigada. Valéria. Oi. Valéria, sem querer lhe incomodar assim mais um pouquinho. Deixa eu só te dizer com relação ao Idebenona. Vocês moram em São Paulo, né? Sim. É em São Paulo que vocês estão? Mas, por exemplo, o Alexandre está em Belém do Pará. Não, mas está no Mato você Grosso, está mas a onde? sede do Reconvexo é São Paulo. O Mário Vilhena é de São Paulo. Vocês conhecem o Dr. Charles? Não. Charles Lourenço. Eu acredito que não. Mas está anotado. Ele é neurogeneticista. Eu acho, se eu não me engano, ele hoje é professor da Estácio de Ribeirão Preto. Repete o sobrenome dele para mim, por favor. Charles Lourenço. Lourenço, tá. Pode falar. Ele só, a agenda dele é cheia, só anda ocupado. Mas ele é um apaixonado por doença rara e provavelmente ele conhece essa doença rara de vocês aí. E ele trabalha muito com pesquisa clínica, estudo científico. Pode procurar o apoio dele lá. E ele conhece o Debenona também, para outras doenças, não só essa. Eu conheci o Debenona através dele, na verdade. Não foi nem. Mas foi para outra patologia. E aí foi para outra patologia. Você se lembra qual patologia? Foi para ataxia. Foi um tipo de ataxia, não são todos, né? Foi um tipo. Aí eu não sei exatamente assim descrever o tipo exato, porque assim é uma coisa de particular mesmo do médico, mas assim, mas ele é uma pessoa maravilhosa, aberta, entendeu? A qualquer público, ele não é um médico. Você vai se encantar. Só não fique no pé dele, porque ele me pertence. Eu gosto dele, eu que fico no pé dele. O pé dele só pertence a mim. Teremos um trio daqui para frente. Então, eu, você, ele, o Reconvexo. Mas depois a gente troca a figurinha pelo Zap, entendeu? Com certeza. Mas o Dr. Charles é maravilhoso e ele apoia muito essa questão de pesquisa científica. E com relação a Idebenona, ele pode ajudar bem. Eu não sei exatamente por essa doença, mas ele conhece o Debenona muito bem, entendeu? E eu acredito que ele pode tentar tirar algumas dúvidas, contribuir de alguma forma, porque conhecer o Dr. Charles não passa em branco mais sua vida, mais nunca.
É Que igual a doença maravilha. rara. No dia que você descobre, você nunca mais sai da vida. Tá Entendeu? certo, Diana. Muito obrigada por Obrigada essa por tudo. Deus dica, viu? abençoe. Um E cheiro, vamos Wendel. continuar. Oh, querido, Manda um beijo para O você, Wendel Wendel. manda um Viu? beijo bem Um querido, bem cheiro bem carinhoso. forte. Quando a gente se vê aqui em Aracaju, eu lhe pego. Um Quando eu abraço, ver você, boa noite. eu vou Oi, ver você. Eu sei que você não vai me ver, mas você só vai sentir meu abraço. tá Viu? certo. Se O sinta Wendel está em abraçado, aula, Wendel. E hoje ele Valéria está em aula. também, viu? Obrigada, Cheiro. obrigada. O Wendel está em aula hoje, mandou mensagem no WhatsApp do grupo, mas ele disse que vai assistir depois, aí ele deixa comentário lá Satisfação no conhecer o corpo grupo de vocês. Deus da live. O abençoe. prazer é todo nosso. Muito obrigada, boa noite e até a próxima, que tu já está convidada para outra. Até. Um beijo, Deus Cheiro. abençoe. Tchau, tchau. Gostei muito também de bater papo com vocês. Amém. Tá. Tchau, tchau.